Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o que é que está acontecendo com os chamados homens de Deus? Com os chamados crentes? Aquele pastor bolsonarista chamado Otone de Paula, que se arrobra dizendo ser pastor e ter certeza da sua salvação, ele diz que para se diferenciar e não ser confundido e chamado de petista, esquerdista, progressista, ele chama a todos os mortos de terça-feira no Rio de Janeiro de vermes. Ele diz que são todos vermes, logo mereciam morrer. Diz ele que inocente ali, só os policiais que morreram. Mas a pergunta se faz: como é que este verme sabe que os que morreram eram vermes e os policiais que morreram eram inocentes? Isso é difícil, gente. Se esse cara se diz pastor, cadê a benevolência? Cadê a empatia? Cadê a misericórdia? Gente, a Bíblia diz que você não deve julgar pelo que ouve dizer. E pelo que você está ouvindo o Otone de Paula falar, ele está julgando pelo que ouviu dizer. O chefe da polícia do Rio de Janeiro diz que não sabem quem atirou, logo não sabe quem matou, só sabe que atirou e que matou. Quem morreu, ele não sabe se é culpado ou inocente. Logo, o farfalhar de tiros foi de maneira aleatória. Acertem quem acertar e morra quem morrer. Foi assim que aconteceu. E o chamado pastor Antônio de Paula, ele tem certeza de tudo, já chama logo todos de verme, condena todos eles e para este lixo estão todos condenados ao inferno. Só esse infeliz tem certeza da salvação. Continue assim, infeliz, que as portas do inferno todo dia, todos os dias se abrem um pouquinho para você. Se a palavra de Deus manda você não julgar, não condenar pelo que ouviu dizer, aí quando você ouve uma fala dessa de alguém que se diz pastor, você pergunta: quem vai perder seu tempo ouvindo um lixo desse? Indo para a igreja, sabendo que lá está um lixo desse pregando, ensinando. Mas pregando o quê? E ensinando o quê? Se este mesmo infeliz trocou a Bíblia por uma arma. Este infeliz ameaçou dar tiros no presidente Lula. Disse que receberia o presidente Lula a balas. Esse é bolsonarista a este ponto. Logo, este infeliz é pastor de quem e de quê? Esse infeliz entendeu o ide imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo? Pregar o evangelho a toda criatura, sem acepção? É claro que este infeliz não entendeu nada. Este infeliz naquele dia vai ter muitas surpresas. Esses que eles chamam de verme, pode estar um dia ao lado de Cristo. E ele que chama de verme e se arrobra dizendo pastor, pode estar no inferno. Não cabe ao Otone de Paula julgar, nem a ninguém. A função de um chamado por Cristo para pregar o evangelho é pregar.
Converter, julga, isso é coisa de Deus, não é coisa de homem nem para homem. Ele não entendeu o mistério. Quem não entende o mistério do Evangelho de Cristo não tem certeza absoluta de nada. Quanto mais, qual é a base bíblica que leva a um infeliz como Otônio de Paula ou outros qualquer dizer que tem certeza da salvação dele, se ele é incapaz de manifestar misericórdia, ter empatia pelas pessoas? Você acha, gente, que aquele farfalhar de balas, terça-feira, alguém tinha certeza do que estava fazendo? Ninguém tinha certeza. Aquilo ali foi um grande teatro, como o próprio Otônio de Paula falou. Aquilo foi um verdadeiro teatro. Aquilo foi fazendo já campanha para 2026. O governador infeliz, sabe, é candidato ao Senado. Eu espero que o pessoal das favelas do Rio de Janeiro, os pobres, os pretos, os favelados, não vá às urnas votar num criminoso como este governador, que já deveria ter pedido para sair. O povo do Rio de Janeiro tem que tirar esse cara do poder, e pode. Se o povo do Rio de Janeiro for para as ruas, sabe, manifestar sua revolta, o seu descontentamento com esse bandido, ele cai fora. Mas o povo tem que ir para as ruas. Lembra do que fez o povo contra o Congresso inimigo do povo? Pois é, o povo do Rio de Janeiro tem que ir para as ruas, assim como o povo americano está nas ruas contra Donald Trump e as suas ações. O povo do Rio de Janeiro tem que fazer a mesma coisa e calar a boca dos Otônio de Paula da vida e outros criminosos e outros bandidos. Porque Otônio de Paula é tão confuso, tão perturbado, quanto o governador que determinou que fizessem aquela chacina, aquele morticínio. Gente, já chega a mais de 100 pessoas. Segundo os últimos dados, são 119 pessoas mortas e 4 policiais. Inocentes não tenham condições de julgar nem Otônio de Paula, mas ele se acha em condições de julgar e determinar o fogo do inferno para todos aqueles que morreram, menos para os policiais, porque os policiais, para ele, são inocentes. Eu não sei disso. Não eram para ter sido mortos nem os policiais, nem os outros. Porque eu não tenho condições de dizer se eram ou não eram bandidos. Nem o chefe da polícia. Ele disse que não tem certeza quem era inocente ou quem era bandido ali. Mas Otônio de Paula, esse verme, sabe quem era bandido e quem era inocente. Ah, infeliz, vá se converter imediatamente enquanto é tempo, ou mente cauterizada dos infernos. Eu, hein? Francamente.